Com o sol no alto, filtrariam os raios, projetando um resplendor avermelhado sobre o pavimento de mármore. No centro erguia-se um pequeno repuxo, agora seco, em forma de uma grande concha e com 6 pias de mármore em forma de taça, onde caía a água. Na parede virada para sul, no lado oposto a que escondia a saída do passadiço, tinham sido abertas janelas estreitas e altas, com vidraças, das quais se podia contemplar o santuário do templo e grande parte do átrio dos gentios. Entre esta espécie de ameias e o repuxo alinhavam-se 3 mesas de marfim, muito baixas, repletas de manjares que, à primeira vista, não identifiquei. Mais do que mesas pareciam arcas pequenas. E, a um lado, uma alta e belíssima lâmpada de pé, de alabastro translúcido rematada por 3 flores de loto, nas quais ardiam outras tantas mechas de azeite. Pouco a pouco, à medida que eu ia observando, reparei que o procurador, ou talvez a mulher, sentia uma atração especial pelos móveis e adornos egípcios. Na parede ocidental, em cima dos respectivos pedestais, eram exibidos, no centro, um barco faraônico prodigioso, em papiro e com incrustações de pedras multicolores e, de um lado e do outro, 2 cabeceiras funerárias, também de origem egípcia. Da esquerda, dobrável em marfim, enfeitada com 2 cabeças do gênio protetor Bes. A outra, uma peça valiosíssima de pasta vítrea azul opaco, com um friso de ouro decorado com os 2 signos duplos da vida divina. Entusiasmado com estes possíveis vestígios do reinado de Tutancâmon, que eu não conseguia entender como haviam chegado às mãos do governador, não me percebi da presença de Pilatos. Civilis tocou-me com seu itis e voltei-me logo, descobrindo um Pilatos rejuvenescido e jovial que me saudava com o braço estendido. Correspondia ao cumprimento com uma leve inclinação de cabeça e ele, recusando todo o protocolo, aproximou-se de mim, sacudiu-me os braços e riu-se das minhas correrias matinais pelos montes de Jerusalém. Era claro que o obeso Pilatos tinha sido informado pelo seu fiel comandante. Com que então viste o sepulcro vazio? Pilatos, que ostentava um belo manto cor de jacinto, dando várias voltas ao tronco, e uma túnica de lã até os pés, não esperou pela minha possível resposta. Com os seus olhos azuis e salientes fixos na cabeceira funerária que eu acabava de admirar, murmurou como para si mesmo: Énica. Gostas, Jazão? Ia dizer-lhe que sim e perguntar pela origem de tão magnífica peça quando, deslizando para o centro da sala, levantou os braços e, girando sobre si mesmo como um peão, exclamou em voz alta: Roma há de invejar-me quando souber das minhas inovações. Civilis e eu trocamos um olhar. Depois, voltando para onde eu estava, pegou-me no braço, obrigando-me a acompanhá-lo. Apontou para as colunas e, sem dissimular o seu orgulho, foi enumerando as excelências da construção. Olha para isto. Cada 15 uma ação de porfírita encarnada, de Cipolino e de Povanazeto. E os mármores? Obrigou-me a tocar nas paredes enquanto ele cantava a procedência dos luxuosos materiais. O negro, da ilha de Milo. Os finórios de Roma chamam no mármore de Lúculo. Numídia. Eubeia. Tenaro. Mas, com a mesma euforia com que havia arremetido ao informar-me das suas inovações arquitetônicas, dominado pelo seu frágil e instável temperamento, assim se apagou também aquela explosão de orgulho pessoal. E, ajeitando nervosamente a peruca ruiva, foi diretamente para as mesas. Deixou-se cair pesadamente sobre as grandes almofadas e, uma vez bem sentado, olhou para nós perplexo. Agitou as mãos, ordenando-nos que seguíssemos o seu exemplo, e o centurião e eu procuramos imediatamente um assento diante do procurador. O seu rosto, branco, inchado e redondo como um escudo, iluminou-se ao reparar nos manjares. Abriu os lábios num sorriso carregado de gula, fazendo brilhar os seus 3 dentes de ouro. Ó, miolos de pavão real! Pegando numa dose, engoliu-a sem mastigar. Nem Civilis nem eu nos atrevemos a imitá-lo. Mas Pilatos, enquanto remetia numa travessa de passarinhos fritos, ordenou-nos que começássemos.
Então o milagre do sepulcro lançou-me de rompante, repetindo quase literalmente as palavras que eu pronunciara no pátio de Antônia na presença do comandante: é só o princípio de uma série de fatos surpreendentes. Civilis, impassível, nem sequer olhou para mim. Agarrou numa pata de cabrito e começou a devorá-la com volúpia. Eu tinha de agir com extrema cautela. Estava disposto a informá-lo de alguns acontecimentos futuros, baseados nas minhas prospecções como augure, mas naturalmente, a troco de algo. E, seguindo uma velha tática, fiz-me rogado. Percorri distraidamente os olhos pelos alimentos e, apontando para 2 bandejas de prata, perguntei sobre a natureza do seu conteúdo. Pilatos, astuto e divertido, aceitou o jogo. Fígado de cavala, e isto é moreia. Tudo importado diretamente das costas de Gades. Desculpei-me, alegando que o meu estômago não resistiria. E o procurador continuou a decifrar-me o pequeno almoço. Também tens aperitivos. Ouriços do mar, ostras de Tarento, bolotas marinhas, brancas ou negras, tordos com espargos da Sicília ou se preferires, rins de veado, pasta de peixe, pães de piceno e, para sobremesa, figos de Malta, tâmaras ou passas do Levante. Ficou sério. Julguei que me ia fazer mais perguntas. Mas não. Bateu as palmas com força e, de imediato, por uma porta estreita camuflada junto dos cortinados, apareceu um dos criados. Não foi preciso aproximar-se. Aos gritos e por entre alguns insultos, repreendeu pelo lamentável esquecimento do vinho. Minutos depois, o mesmo criado estava de volta com uma pequena ânfora de metal dourado. Encheu as taças e, deixando o recipiente num suporte de ferro, retirou-se mudo e pálido. Saúde! Prova-o, Jazão. Tu és comerciante de vinhos. Adivinhas de onde é? Senti-me apanhado. Embora eu tivesse sido treinado como provador dos mais apreciados vinhos da região mediterrânea, a minha perícia neste assunto ainda deixava muito a desejar. A Mosela. Aventurei, depois de o cheirar e saborear um bochecho. Chipre. Retificou, com uma ponta de ironia. Com o meu prestígio profissional arruinado, optei por ir direto ao assunto que me levara à fortaleza. Sim, estimado governador, anunciei com gravidade. O assunto do túmulo vazio é só o princípio. O túmulo vazio. Explodiu Pilatos. Esses fanáticos querem tornar-me louco. Sabes o que andam a apregoar os ratos do sinédrio? Fingi que não sabia. Que os meus soldados adormeceram. Mas isso não é o pior. Ainda por cima tem o descaramento de caluniar a legião, murmurando que os discípulos desse Jesus roubaram o seu cadáver. Sabes qual é o castigo por adormecer durante a guarda? Naturalmente que eu sabia. Eu próprio presenciei uma dessas brutais execuções por espancamento. Os meus agentes informaram-me do dinheiro que Caifás pagou a cada um dos seus covardes guardas para calarem o bico. 200 ases, Jazão. O pagamento de 20 homens. Disso não falam, claro. Cuspiu os ossinhos do passarinho frito que estava comendo e, maldizendo os sacerdotes, continuou. Filhos de mil rameiras. Mentem, subornam e, para cúmulo, envolvem os meus homens nisto. Tu sabes que os teus legionários não fugiram, repus, conciliador. Eu estava lá. Pilatos mostrou-se muito interessado por aquela circunstância. Brincou durante um momento com o falo que tinha pendurado ao pescoço e avisou-me, sem rodeios, que não abusasse da sua amizade. Não minto, excelência. Podes confrontar a minha versão com a dos teus soldados. Quando acabei a exposição dos fatos que eu presenciara na quinta, os meus acompanhantes olharam um para o outro abertamente. E o comandante concordou categoricamente. Então, perguntou, nervoso, achas que ressuscitou? Encolhi os ombros e Civilis aprovou a minha sensata resposta. O que te posso dizer, isso sim, ilustre governador, é que um acontecimento tão misterioso é só o princípio de uma cadeia de sinais. Pilatos arregalou os olhos. Já consultaste os astros? Apressei-me a mostrar-lhe os quadros astrológicos, dando-lhe a entender que descobrira coincidências enigmáticas e preocupantes. Atemorizado, refugiou-se noutra taça de vinho.
Prevendo o indispensável auxílio do computador central, carreguei dissimuladamente no meu ouvido direito. Eliseu respondeu logo. Ok. Tudo pronto. Papai Noel à espera. Fico à escuta. Câmbio. Vejamos, anunciei-lhe com uma teatralidade que ainda hoje me espanta. Em primeiro lugar, quero que repares nos seguintes fatos prodigiosos. O número 9 aparece suspeitosamente repetido. Guiado pelo Papai Noel e pela providência, não posso entendê-lo de outra forma. Aquilo que no princípio era uma brincadeira inocente acabou por nos desconcertar. A Pilatos, ao centurião, a Eliseu, e a mim. Nem falemos. Repara. Ontem foi dia 9. E as aparições do ressuscitado durante esse mesmo dia também foram 9. 9 visões. Pilatos ignorava este dado. Por isso olhou com precaução para o comandante. Segundo as minhas notícias, continuei sem saber exatamente aonde podia ir parar. Jesus de Nazaré nasceu no 9º mês do ano. Levantei os olhos para as lonas, fingindo consultar a minha memória. Na realidade, a memória que entrou em ação foi a do computador do módulo. Poucos segundos depois, o meu irmão, sem dar crédito ao que surgia no monitor, exclamou: Incrível, Jazão! Segundo o calendário romano e os dados do Banco do Papai Noel, Jesus nasceu no ano 747, que soma 9. No 9º mês, repeti, da sua gestação, do ano 747. O procurador, contando com os dedos gordurosos, fez o mesmo cálculo que nós. 7 mais 4 são 11, que somados a 7 são 18. A casualidade, ou não o seria? Deslumbrou Pilatos. Por Zeus. 9. O oficial abanou a cabeça, desautorizando aquela comédia. Mas o governador, que tinha bem presente o meu vaticínio acerca do estranho fenômeno solar da manhã de sexta-feira, não fez caso dele. Continua. Eliseu veio em minha ajuda. Acho que devemos estar loucos, Jazão, mas repara só no que leio no monitor. Seguindo o calendário de Roma, o atual ano 30 corresponde ao 783 do mesmo cômputo imperial. O ano 0 não se contabiliza. E 7 mais 8 mais 3 são, outra vez, 9. Continua por aí. Papai Noel está à procura de possíveis coincidências entre o número 9, o governo ou a vida de Pilatos e outros acontecimentos futuros, também ligados à vida de Cristo ou dos seus profetas. Câmbio.